Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ficar segurando meu celular mesmo para gravar o áudio e tudo pra gente conversar rapidinho, porque a minha intenção é que esse vídeo seja breve, justamente porque no dia de amanhã, 1º de dezembro, espero que esse vídeo consiga sair na segunda-feira, começam as inscrições em algumas das universidades da Argentina e muita gente tem surtado por conta disso. Mas eu juntei também algumas informações, porque vocês também me mandaram pelo Instagram, principalmente, e nos grupos de WhatsApp que a gente tem, no Telegram, enfim, notícias sobre que acabou a quarentena, o isolamento na Argentina, que isso ia mudar um monte de coisa. Fui correr atrás disso, buscar informações, as quais sempre estão aqui embaixo no box de descrição ou no primeiro comentário, sempre destacado, para que vocês saibam, e justamente a gente vai passar sobre isso hoje aqui no vídeo. Mas vamos lá, sem mais delongas, para a gente continuar a falar um pouquinho sobre a situação do ingresso das universidades e justamente como fazer para chegar na Argentina. Bom, realmente o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decretou de que o isolamento preventivo acabou na Argentina, salvo em algumas exceções, o qual já vou comentar, e que eles estão no momento, numa segunda fase, que é a fase de distanciamento social, a qual vai durar pelo menos até o dia 20 de dezembro. A gente sabe que, na verdade, isso vai ser estendido até que toda a população, ou a maior parte da população argentina, possa ser vacinada, a qual se espera que a vacinação aconteça no início do outono do ano que vem, justamente para evitar uma segunda onda e um segundo colapso do sistema sanitário. Em síntese, o que muda? Sair das fases de isolamento social para as fases de distanciamento social. Na prática, não muita coisa, porque as fases de isolamento social já estavam bastante flexibilizadas na Argentina e basicamente tudo já tem voltado a uma certa nova normalidade, como todo mundo já está bastante cansado de ouvir, em que tudo funciona com capacidade reduzida, no caso agora do distanciamento social, basicamente toda a Argentina pode organizar atividades com até 20 pessoas, ou seja, uma festa de aniversário, um casamento, um batizado, de no máximo 20 pessoas, já está permitido isso, mas isso meio que já estava sendo possível em algumas localidades da Argentina, a única questão é que foi ampliado. Além disso, obviamente, o que a gente já falou alguns vídeos atrás, que é justamente o Ministério da Educação lançou uma diretiva de que as atividades presenciais em universidades podem retornar. Isso, obviamente, no que diz respeito às universidades públicas. Nas particulares, depende, obviamente, da diretiva interna de cada uma das instituições. Porém, que cada uma dessas universidades precisa organizar essa reabertura juntamente com as autoridades locais para entender a realidade, obviamente, de cada uma das localidades. E é justamente aí que entra um ponto que muita gente acaba se esquecendo. Por mais que as medidas nacionais foram flexibilizadas a quase o que a gente tinha em fevereiro, obviamente, agora com essas restrições de capacidade, de aglomeração e tudo mais, a gente tem que lembrar de que existem algumas medidas que vão ser tomadas pelos governadores de algumas províncias. E por que eu friso bastante isso de que vocês precisam estar atentos às medidas que possam ser tomadas por cada uma das províncias, as medidas locais? Porque pode ser que você escolha fazer universidade em uma cidade ao norte da Argentina, por exemplo, onde não existem aeroportos, e que você vai ter que sair de Rosário, ou de Buenos Aires, ou de Córdoba, que são os 3 principais aeroportos da Argentina, e se locomover de ônibus. Então você precisa saber como que está a situação. A maior parte das províncias sim está acompanhando as medidas do governo nacional, mas algumas delas têm algumas restrições a mais. Então por isso é sempre importante você entrar em contato ou com a universidade, ou ver se tem alguma publicação no site da universidade, ou procurar os meios de comunicação local, ou, obviamente, o ideal seria você encontrar a diretiva, o protocolo da província para onde você pretende ir, sei lá, Corrientes para ir para Santo Tomé, Misiones para ir para Posadas, por exemplo, porque justamente a província de Misiones é uma das províncias que tem sido um pouquinho mais rigorosa com respeito a essas medidas. Obviamente, vale destacar, você tem que ir atrás, porque isso vai mudando semana a semana. Então não adianta você confiar no que se diz hoje, porque pode ser que na semana que vem tudo mude. Isso significa que com o fim do isolamento social da Argentina, o fim da quarentena mais longa do mundo, como muitos jornais acabaram de falar, as fronteiras vão reabrir e os aeroportos vão funcionar normalmente? Não. Tudo continua nesse aspecto como era até poucas semanas atrás. As fronteiras continuam fechadas, os únicos passos fronteiriços terrestres que se podem passar
se eu não me engano, são os de Paso de los Livres e talvez Porto Iguaçu, não sei como está a situação em Porto Iguaçu, se alguém souber, por favor, deixe aqui embaixo, e que para passar por Paso de los Livres, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, você precisa já ter o seu documento argentino. Só assim você consegue entrar. E aí foi aberta uma exceção para aquelas pessoas que são familiares de pessoas que sim, já sejam ou nacionais argentinos, ou estrangeiros já com o DNI na Argentina, que vão sim poder passar, mas vão precisar mostrar aí várias declarações de que é familiar ou de que é o companheiro ou companheira, como a certidão de casamento, enfim, toda essa questão legal que está aqui embaixo também para você poder ler. E a questão dos aeroportos continua na mesma. O aeroporto de Ezeiza é o único aeroporto que tem conectividade com o Brasil. Nesse momento, há voos de São Paulo, do Rio e de Salvador. Se eu não me engano, são as 3 cidades e a partir de janeiro, Floripa e Porto Alegre são 2 cidades que também vão ter voos para Ezeiza. Isso quer dizer que eu só consigo ir para Buenos Aires ainda? Sim, aquele plano piloto lá de abertura de fronteiras para a cidade de Buenos Aires continua valendo e é o único que está aceitando que cidadãos estrangeiros sem o documento argentino possam entrar em território argentino. Lembrando, as pessoas que entrarem por Buenos Aires só podem ficar na cidade de Buenos Aires. A regra diz lá qual é a distância máxima que você pode sair da cidade de Buenos Aires, né? Muita gente está aí pensando em ir alugar um Airbnb, começar a fazer processo migratório lá para quando ter a precária poder ir para outra cidade. Não é que você não pode, mas você vai estar gastando dinheiro à toa, justamente porque a maior parte das universidades estão optando por fazer cursos de ingresso online. Então, não precisa isso. Salvo que, obviamente, dinheiro não seja uma preocupação para você. Até porque fazer o processo migratório na cidade de Buenos Aires, por mais que a delegação da Migrações, a maior delegação, ainda assim é demorado. Então, pode ser que, né, você acabe gastando muito dinheiro por um processo que, se você esperasse um pouco, talvez conseguiria resolver. Sim, existe uma comissão entre Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile sobre a abertura de fronteiras, justamente por uma questão do turismo de verão, que é algo muito importante para a economia dos países e justamente do deslocamento dos cidadãos desses países, mas que nada, até o presente momento, foi consolidado. Existem vários rumores, vocês vão encontrar várias notícias aí sobre reuniões e sobre o que se tem avançado, mas nada foi oficializado. Então, nesse momento, resta esperar. E entrando num ponto muito importante, alguns alunos, e futuros alunos, melhor dizendo, da UNER, estão meio que surtando porque a pré-inscrição começa amanhã, dia 1º de dezembro, e vai começar online. Mas é algo que eu conversei no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem sobre a UNER, que muitos de vocês estão... Eu peço desculpas para vocês que acham que às vezes eu sou muito enfático, muito enérgico, muito direto nos comentários, mas eu vou continuar sendo, porque às vezes a gente cansa em alguns aspectos. Muita gente tem feito tempestade num copo d'água, tem interpretado erroneamente as informações que estão publicadas diretamente no site da faculdade. A UNER, ela habilitou as pré-inscrições dela já faz algumas semanas. Foi dia 25 de outubro, se eu não me engano. Enfim, já faz mais de um mês que foram habilitadas as pré-inscrições. E aí, na pré-inscrição, você faz o carregamento lá dos seus dados e você tem que fazer o carregamento de cópias digitalizadas de alguns documentos seus. A pré-inscrição vai continuar aberta até o dia 18 de dezembro. Fiquem tranquilos com respeito a isso. Dá tempo ainda para você que está correndo atrás dos seus documentos. E foi divulgado na última sexta-feira que a partir do dia 1º de dezembro seria habilitado para que os alunos pudessem reservar um horário para ir até a instituição para fazer a sua entrega de documentação. Mas que essa não era a única modalidade para fazer justamente a finalização do seu processo. E se caso você fez a sua pré-inscrição online, você deve ter visto que no sistema diz pendente de validação. Justamente porque essa validação só acontece a partir de agora, do dia 1º de dezembro. E existe uma segunda modalidade para aquelas pessoas que justamente não podem se deslocar. Pelo que eu falei agora há pouco, sobre as medidas de restrição que existiam entre províncias e do governo nacional. Então, justamente, existe essa modalidade presencial em que o aluno vai e entrega as cópias dos documentos e já escolhe essas turmas. E existe uma outra modalidade que foi divulgada junto no mesmo arquivo, na mesma publicação, que é uma modalidade online, que é justamente para aquelas pessoas que não conseguem viajar durante esse período, do dia 1º ao dia 18 de dezembro, elas vão poder ir lá no sistema, de novo, também, exatamente igual, no calendáriozinho, escolher uma data, um horário, e naquele horário vão ter que entrar em contato enviando por e-mail as mesmas cópias de documentos que foram carregadas no sistema previamente. Ponto. É só isso.
E aí, justamente, essas pessoas que fizeram essa confirmação por e-mail vão ter depois outro período para entregar cópias físicas, escolha de turmas e tudo mais. Mas esse período agora, em dezembro, vai confirmar já a sua matrícula e você vai ter sim o seu formulário de inscrição normalmente. Tanto é que no dia 17 de dezembro começa o CAVO, que é o curso de ingresso da UNER. Ele vai começar online, vai ter uma apresentação lá que vai chegar por e-mail para todos os alunos, o link para todo mundo poder assistir. E no dia 10 de fevereiro, se eu não me engano, é que acontece a cerimônia de boas-vindas dos calouros, que também vai ser online. Por isso que eu falei agora há pouco que não precisa se preocupar nesse momento em chegar em Buenos Aires, alugar Airbnb, tentar fazer processo migratório lá, porque basicamente todas as universidades estão optando por isso, justamente para não aglomerar, porque a gente não tem vacina até o presente momento e a gente ainda tem muitos casos dando volta aí, tanto no Brasil quanto na Argentina. Aí a grande questão que todo mundo manda, eu não tenho a convalidação feita, eu não tenho o certificado espanhol feito porque o CELU está sendo feito agora, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não precisa se preocupar. O que é extremamente importante que vocês sim façam a entrega agora, se você vai fazer por e-mail que você envie agora, até o dia 18 de dezembro, é a sua documentação escolar, histórico e certificado, certidão de nascimento, os 2 documentos, ou 3, obviamente, com a apostila de AIA e o seu passaporte, escaneado e enviar. Depois, a sua convalidação, certificado de espanhol e tudo mais, isso é o, entre aspas, de menos. Ou seja, a faculdade sempre foi super compreensiva com respeito à entrega de documentação. Ainda mais agora que a gente está atravessando um momento em que grande parte desses processos que você deve fazer, como convalidação, certificado de espanhol, foram suspensos ou que estão funcionando muito lentamente por conta das medidas de contenção da pandemia, eles sabem disso, que isso está acontecendo, e eles não vão ser rigorosos nesse aspecto. Sim, eles nem sequer, se você fez a sua pré-inscrição online, você viu que nem sequer lá eles pedem essa documentação. Então eu não entendo por que muita gente está surtando por conta disso. A faculdade vai dar prazos super longos para vocês apresentarem isso, ok? É isso, espero que vocês tenham gostado, o vídeo não ficou curto, obviamente, como sempre, mas espero que vocês tenham gostado, comentem aqui embaixo, obviamente, a situação que você sabe sobre a cidade, para onde você pretende ir, deixa aqui embaixo, assista os vídeos recomendados aqui para você, e a gente se vê no vídeo do domingo, e agora eu acho que sim, agora esse vídeo sai. Até mais, tchau, tchau.